Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Meus queridos, estamos iniciando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição é de número 8, que nos traz o seguinte tema: o ministério de evangelista. Vamos aproveitar e também fazer a leitura do texto áureo da lição, que nos diz o seguinte: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazem a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Meus queridos, a palavra evangelista, ela vem do verbo grego evangelizo, que significa mensageiro de boas notícias ou de boas novas. Mas qual é a função do evangelista? A função do evangelista é levar o evangelho de salvação a todas as pessoas. No livro de Lucas, no capítulo 10, nos mostra que quando Jesus ele comissiona os 70 discípulos para que vá anunciar o evangelho a todas as pessoas e por onde Cristo iria passar. Assim, os discípulos foram de dois em dois, anunciando a salvação, curando os enfermos, libertando as pessoas que se encontravam oprimidas por todas as obras maléficas. A situação no tempo de Jesus era o seguinte, que o povo estava vivendo em várias enfermidades e sem um verdadeiro conhecimento do reino de Deus. Por outro lado, os fariseus, que eram líderes religiosos incomplacentes, eles não exerciam a sua responsabilidade de mostrar o verdadeiro evangelho que levaria o homem à libertação dos seus pecados. Por isso Jesus Cristo falou que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Jesus, ao anunciar que os seus discípulos deveriam ir levando salvação, levando cura, libertação às demais pessoas que se encontravam pelas cidades, era para que essas pessoas viessem realmente conhecer a palavra do livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 4 a 6. O apóstolo Paulo ele escreve essa carta para trazer ânimo ao jovem evangelista Timóteo, que estava enfrentando grandes dificuldades no seu ministério. O apóstolo Paulo, no versículo 4, ele elogia Timóteo por muitas lágrimas derramadas em prol da salvação de pessoas. E ele elogia Timóteo também pela fé não fingida que habitava na avó de Timóteo, chamada Lóide, e na sua mãe, chamada Eunice. O apóstolo Paulo ele também tinha certeza que essa mesma fé, uma fé inabalável, habitava também no jovem evangelista Timóteo. Mas, no versículo 6 desse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo também ousa a despertar Timóteo, quando ele diz: desperta o dom de Deus que habita em ti. O apóstolo sabia que Timóteo estava muito abatido devido às perseguições que havia acontecido tanto com Paulo, que se encontrava nesse instante preso em Roma, como também vários outros que estavam levando o evangelho. Agora, Timóteo ele se abate, mas ao receber esse conselho e elogio de Paulo, ele se motiva de novo para continuar evangelizando e levando a salvação a muitas vidas. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus Cristo, ele fala para os seus discípulos: ide, ensinai a todas as criaturas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão primordial da igreja, levar o Evangelho de Cristo a toda a criatura. É muito importante, queridos, que eu, você, que nós possamos nos preparar, conhecer as verdades de Cristo acerca da salvação para proclamar a todas as criaturas. É muito importante que nós não só pregamos através de uma forma oral,
mas também através do nosso testemunho. É muito importante nós preservarmos o nosso modo de vida para que as outras pessoas, ao ver o que nós falamos da palavra de Deus, e não ver a efetividade em nossas vidas. Por isso a importância do testemunho de crente, do testemunho de uma pessoa que foi convertida. Conversão é uma mudança de direção. E quando a pessoa se converte, as práticas que antes havia na sua vida, as práticas pecaminosas, agora, após a conversão, tem que ser deixada para trás. Como nos diz no livro de Romanos, no capítulo 8, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus Cristo, ele foi o maior evangelista de toda a história. Eu faço jus a um verso de uma canção que nos diz: deixou o trono eterno da sua glória, despiu suas vestes reais e ao mundo desceu. Sendo ele do grande universo Senhor, sofreu como servo e jamais reclamou, pois viu-nos em trevas tamanhas sem o Salvador. Isso que é amor infinito, amor verdadeiro. Isso que é amor imutável, amor sem igual. Por meus pecados Jesus padeceu e agora intercede por mim junto a Deus. Por isso eu vivo feliz e esse amor nos levará aos céus. Esse amor que nos constrange, esse amor que desceu dos céus para vir nos socorrer, vendo a nossa condição e o nosso estado de condenados ao fogo eterno. Por isso, queridos, vamos levar o Evangelho de Jesus a todas as criaturas. Assim finalizamos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e que você possa curtir, comentar e também compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Shalom, povo de Deus.